A paz, queridos. Queria dizer primeiramente que é uma honra estar aqui à frente para dar prosseguimento a mais uma palavra dessa série, que é a série de escolhas de cura. E hoje o tema da mensagem é a escolha do crescimento. E o versículo base dela está em Colossenses 2, 6 e 7, que diz: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordarão de gratidão. Nós temos que entender que a vida cristã, ela é um processo de crescimento constante. Ela é um processo que a gente, passo a passo, a gente tem que estar melhorando, de passo a passo a gente tem que estar crescendo. Não adianta a gente chegar na igreja, se converter e a gente parar ali. A gente vir só para ficar no domingo, recebendo. Não, a nossa vida é um progresso. Assim como todas as outras áreas da nossa vida, quando a gente estuda, a gente começa da primeira, segunda, terceira série. Assim também tem que ser no nosso crescimento espiritual. Quando a gente está na igreja, a gente começa de um jeito mais simples, mas a partir desse momento a gente vai crescendo, vai conhecendo mais, né? Então, a vida cristã, ela é um processo de crescimento. Só que, muitas das vezes, esse crescimento vai precisar de muito esforço, vai precisar de dedicação, vai precisar de tempo, de abdicar de algumas coisas, né? Rick Warren tem uma frase que diz assim: não há crescimento sem mudança, não há mudança sem perda, não há perda sem dor e não há dor sem tristeza. Então, esse processo de crescimento, a gente vai mudando as nossas convicções, a gente vai mudando a nossa vida. E às vezes a gente vai ter que abdicar de eventos para a gente vir na igreja por causa do nosso ministério, a gente vai perder coisas da nossa família, a gente vai perder às vezes um pouco de tempo, a gente vai ficar mais cansado, mas tudo isso vale a pena, porque a gente está fazendo a maior obra da terra, a gente está trabalhando para Cristo, a gente está trabalhando para o nosso Redentor, para o nosso Salvador. Só que o que é muito importante da Bíblia é que ela sempre nos deixa uma palavra de esperança, ela nos mostra que vale a pena. Em Filipenses 2,16, diz assim: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Então todo esse crescimento, todo esse esforço que a gente coloca, todo o nosso tempo investido na palavra de Deus, eles não são em vão. No dia que a gente estiver lá com Cristo, a gente vai ver tudo que a gente fez, tudo que a gente cresceu, valeu a pena e alcançou outras pessoas através disso. Essa palavra ela vai ser dividida em 8 pontos específicos de crescimento. E eu vou começar com o primeiro agora, que é: estabeleça um tempo de qualidade com Deus. E os versículos base dessa palavra está em 1 João 2,28, que diz: sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. E o segundo versículo é: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4,2. Esse é um ponto muito importante, não só muito importante, ele é o essencial da nossa vida. Às vezes a gente até é repetitivo falando disso, mas porque ele é a nossa base. Estabelecer uma intimidade com Cristo, um tempo separado para orar, um tempo separado para ler a Bíblia, para conhecer mais dele, às vezes para jejuar também, é muito importante e é a base cristã. Se a gente não tem isso, a gente não tem nem o princípio, a gente não tem nem o principal, o começo. A gente precisa estabelecer e colocar isso como uma base para a gente. A gente precisa ler a Bíblia diariamente, a gente precisa orar diariamente, a gente precisa jejuar regularmente, assim, sempre que a gente consiga, a gente precisa jejuar, porque essa é a base da fé cristã. A gente não pode nem ser chamado de cristão se a gente não tem isso, porque essa é a base. Jesus, ele veio como homem, ele é 100% Deus, e mesmo assim, ele sempre separava um tempo para orar. Às vezes ele estava reunido com os discípulos, reunido com outras pessoas, e ele saía do meio deles só para orar, para falar com Deus, para ter intimidade com Deus.
Ele sempre conhecia também as escrituras naquela época, ele estava sempre no templo. Então é muito importante, esse é o princípio básico. A gente não vai conseguir crescer se a gente não tiver a base e estabelecer um tempo de intimidade com Deus, um tempo de qualidade com Deus. É o primeiro ponto de crescimento e é um ponto fundamental, não só para a gente crescer, mas para a nossa vida espiritual estar inteira, né? Bom, o segundo ponto é: preencha a sua mente com verdades bíblicas. E o versículo base para esse ponto é: se você continuar na minha palavra, então vocês são meus discípulos, de fato, e você saberá a verdade, e a verdade te libertará. João 8, 31 e 32. E também Tiago 1, 25, que diz: o evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Se alguém examinar bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Para a gente crescer espiritualmente, crescer pessoalmente, a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa se preencher da palavra, ter em nossa mente tudo que a Bíblia diz a nosso respeito, tudo que a Bíblia nos coloca, todas as promessas, tudo que ela fala sobre nós. Porque se a gente tem isso na cabeça, se a gente tem espiritualmente essa palavra para nós, a gente vai saber que esse processo de crescimento vai ser importante e vai ser até mais fácil para a gente. Porque quando vier uma palavra contrária, a gente vai estar cheio dessas palavras bíblicas para nos lembrar de quem a gente é, de por que a gente está fazendo isso, de qual é o nosso objetivo final. Então, a gente precisa se preencher de verdades bíblicas, de lembrar também do processo que nos trouxe até aqui, de quando a gente era mais novo na fé, de pessoas que nos profetizaram para nós, que falaram para nós palavras de vida, palavras de confiança, às vezes palavras de exortação também para nos guiar para o caminho certo. A gente precisa ter a memória essas palavras bíblicas, porque elas nos preenchem de uma forma muito importante. E a gente só vai conseguir crescer se a gente tiver esse passo a passo, esse progresso, aos poucos e sabendo, no começo, essa pessoa me disse isso, a Bíblia falava sobre isso comigo, agora eu já entendo de outra forma coisas mais profundas, e assim vai. Conforme o nosso processo de crescimento, a gente precisa conhecer mais as verdades bíblicas, e essas verdades bíblicas também vão trazendo mais clareza para a nossa vida, e a gente vai conseguindo se aprofundar mais. O terceiro ponto é: celebre sem desanimar as suas pequenas conquistas. E o versículo base, o texto base desse ponto é Filipenses 3, 12, 13 e 14, que diz: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar que no nosso dia a dia, Deus está presente em cada pequena coisa, em cada pequeno detalhe. E também a gente precisa ter a humildade de celebrar isso, de celebrar, às vezes, nossas pequenas conquistas, pequenas coisas que a gente consegue na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. A gente tem que celebrar isso, ser grato por isso, e sempre e lembrar de cada coisa que Deus já fez por nós, dos mínimos aos grandes detalhes. Porque a partir do momento que a gente vê as realizações de Deus na nossa vida, a gente se motiva a progredir, a continuar, a buscar mais coisas maiores, coisas que vão nos trazer mudança, coisas que nos vão fazer crescer. Aqui Paulo ele diz, no começo desse versículo, que diz: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr. Então, a gente tem que ser grato por tudo que Deus já fez, por cada conquista que a gente já teve, mas não quer dizer que a gente já chegou lá. Isso só quer dizer que a gente tem que
que Deus faz, que a gente vê que Deus faz, que Deus realiza em nós e que nos projeta para conseguir mais coisas, para continuar a correr, para continuar a crescer, para continuar nesse processo de evolução do cristianismo. Que a gente possa ser grato, mas também não ser acomodado. Que a gente possa ver o que Deus já fez e buscar que Deus faça mais até o dia em que a gente vai estar com Ele. Porque é só nesse momento que a gente vai ter atingido esse processo, o processo máximo. No dia que nós estivermos com Ele, que nós já vamos ter nosso corpo glorificado. Então, nós precisamos entender que a gente precisa celebrar, que a gente precisa ver o passo a passo até também no nosso conhecimento da palavra. Às vezes, quando a gente era mais novo na fé aqui na igreja, o pastor dava uma palavra, às vezes a gente não entendia muito o contexto, não conhecia muito a história de quem ele estava falando, às vezes histórias até mais simples, e a gente conseguia extrair pouca coisa. A gente entendia o que ele queria passar, claro, a mensagem que ele queria trazer para a gente, mas a gente não entendia o todo. E depois de um tempo, a gente começa a crescer e conhecer mais coisas, conhecer mais o contexto. E quando o pastor vem e fala com a gente e dá uma palavra para a gente já consegue extrair muito mais coisa, consegue ir muito mais profundo. Então também esse é um ponto que a gente tem que celebrar dia a dia. A gente tem que ver, nossa, no começo eu não entendia direito, eu já era abençoado. Hoje eu entendo mais e sou mais abençoado ainda. E assim é um progresso. Quando eu entender, quando eu for mais profundo, mais coisa Deus vai trazer para a minha vida. Então a gente celebre esse passo a passo também do nosso conhecimento sobre a palavra de Deus. Partindo agora para o quarto ponto, o quarto ponto é: supere suas recaídas e prossiga com fé. E os textos bases estão em Lamentações 3,40, que diz: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. E o segundo ponto é 1 Coríntios 11:31, que diz: mas, se nós tivermos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Muitas vezes nesse processo de crescimento, nesse processo de amadurecimento na fé, vão ter momentos que a gente vai travar um pouco, que a gente vai esfriar, que a gente vai cometer pecados que vão fazer a gente dar uma travada, a gente vai ficar assim, putz, eu pequei, hoje eu vou orar, eu pequei, hoje eu vou ler a Bíblia. Mas a gente tem que lembrar que Jesus, ele já pagou todos esses pecados lá na cruz. Todos os pecados que a gente cometeu e todos os pecados que a gente ainda vai cometer, ele já pagou lá na cruz. Então, quando a gente cair, que a gente não trave, que a gente não pare, que a gente não desanime nesse processo. Porque essa questão é natural ao ser humano. A nossa carne, ela faz a gente pecar. Só que a gente tem que saber que Jesus já pagou esse pecado sobre nós e que a gente precisa, para a gente sair disso, a gente precisa estar firmado nele. A gente precisa saber que a gente tem um socorro nele. E o progresso só vai continuar se a gente voltar para o caminho certo. A gente saber, olha, eu caí, mas eu vou voltar para Deus, eu vou me arrepender, eu vou pedir perdão para Deus, para eu continuar crescendo, para eu continuar evoluindo e não travar. Porque isso acontece demais com a nossa vida, de travar, o pecado nos trava completamente. E isso traz um reflexo na nossa vida, não só espiritual, mas também pessoal, profissional. A gente se abate, a gente fica mal. Isso trava todo o crescimento no geral da nossa vida. Então, quando a gente recair, que a gente sabe, a gente tem a esperança de que Jesus já morreu pelo nosso pecado, que Jesus já trouxe a redenção para o nosso pecado e que a gente prossiga com eles, que a gente prossiga com Jesus, com Deus, para que a gente continue crescendo, para que a gente continue evoluindo e buscando mais a Deus no nosso dia a dia. O quinto ponto é: seja estratégico e irredutível contra o pecado. 1 Coríntios 16:13 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E Romanos 6,14 diz: o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. A gente precisa
entender quais são os pontos principais que a gente peca. Quais são os pontos principais que nos levam a pecar. Às vezes a gente ainda nem pecou, mas a gente está caminhando para aquilo aos poucos. E às vezes a gente nem parou para entender o porquê que eu estou fazendo aquilo. A nossa vida, o diabo ele sempre vai agir nos nossos pontos mais fracos. E se a gente deixar a tentação virar pecado, isso é um ponto muito ruim para a nossa vida. Então é melhor a gente conhecer o que nos tenta, conhecer o que nos faz pecar, o que nos leva ao pecado, para que a gente seja estratégico, para que a gente fuja disso. E é por isso que é muito importante a gente se examinar, a gente estar se autoconhecendo sempre, entendendo a nossa vida particular, a nossa vida pessoal, porque às vezes tem uns gatilhos tão bobos assim, que a gente vai deixando e a gente vai entrando até uma hora que a gente cair no pecado. Então que a gente seja, que a gente esteja se examinando, que a gente esteja confiantes e confiando na palavra de Deus, e entendendo, para que a gente volte para o caminho certo, para que a gente nem caia nesse pecado, para que a gente fuja desse pecado, para que a gente fuja da tentação, porque a gente não é forte o suficiente para resistir à tentação. Nós por nós a gente não consegue nada. Então, se a gente correr dela e correr direto para Jesus, correr direto para a palavra de Deus, a gente vai conseguir vencer. Então, sempre que a gente estiver naquele momento de tentação, momento de tensão, procure alguém, ou vai orar na hora, não deixe passar, ou vá ler a Bíblia, porque no momento que a gente está em tentação, se a gente voltar e fortalecer aquilo, a gente consegue superar. Mas se a gente vai deixando, não, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco a gente cai no pecado. Então que a gente seja estratégico nesse tempo de tentação, nesse tempo que a gente está sendo induzido a pecar, para que a gente não caia no pecado, para que o pecado não trave, como eu disse no último ponto, não trave o nosso crescimento, não trave o nosso progresso. Porque isso, se a gente cair, a gente vai dar uma travada. Mas se a gente conseguir superar isso, que a gente conseguir superar a tentação, a gente vai ser motivado a progredir mais ainda. A gente vai ver, nossa, Deus me livrou do pecado mais uma vez. Deus me deu força para prosseguir e dessa vez eu consegui fugir. Então, isso não só serve como uma motivação para as próximas, mas como a gente entende. Isso aqui está me fazendo pecar. Eu estou andando ali perto, no limite. Será que eu consigo? Não consegue. Então, corre para o centro, corre para Deus, corre para o caminho do Senhor, que Ele que vai nos dar força e as verdades bíblicas dele que vão fazer a gente sair desse pecado. O 6º ponto tenha uma rede de encorajamento e cuidado mútuo. E os versículos são 2 Coríntios 1:11, que diz: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. E 2 Coríntios 1:11. E o segundo versículo Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima um dia. A questão de ser igreja, de ter um cuidado uns com os outros, é fundamental para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Porque se a gente tiver alguém em quem se apoiar, alguém para conversar sobre Deus, alguém para tirar nossas dúvidas, para nos ajudar também nesse processo de se livrar do pecado, isso nos vai trazer conhecimento, vai nos trazer crescimento, vai nos trazer força. A gente não consegue crescer sozinho na igreja. A gente pode até, buscar ler a Bíblia por nós mesmos, buscar curso, buscar conhecimento, só que em algum momento a gente vai travar, a gente não vai ter alguém para nos ajudar. A gente é limitado, nosso conhecimento é limitado. E buscar alguém que sabe mais que a gente, ter um cuidado mais com a palavra assim, uma pessoa que já teve vivências, que já teve conhecimento, que já estudou, é muito importante para esse cuidado, para esse processo de crescimento da nossa vida, porque isso vai nos agregar muita coisa.
Às vezes a gente até sabe de algumas coisas e também falar sobre isso com outras pessoas vai nos trazer confiança e vai nos trazer motivação para buscar mais coisas, para conversar mais, às vezes para dar uma aula, para vir pregar, para participar dos grupos assim e conseguir conversar com as pessoas, mostrar para outras pessoas também coisas que elas ainda não viram. Então esse é o processo de igreja, é isso. Muitas vezes a gente vê aqui na igreja, a gente fala, né? Você tem que ser igreja lá fora. Só que ser igreja não é você ser sozinho. Igreja é onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Então, ser igreja é você estar compartilhando o que você sabe com outra pessoa. Estar dando clareza para outras pessoas que não conhecem e outras pessoas que conhecem mais do que a gente estão trazendo clareza para a gente. Isso é ser igreja. É um crescimento mútuo, um crescimento do eu, um crescimento da pessoa, um crescimento do nós. Igreja é isso, igreja é compartilhar. E esse é um ponto importante para a gente comentar, que a gente tem que, quanto antes você puder voltar, você que está ouvindo ainda não está vindo para a igreja, quanto antes você puder voltar a ter comunhão com os nossos irmãos, é muito importante para a nossa vida espiritual. Para a gente se aquecer, para a gente se motivar de novo, é muito importante. A gente tendo esse contato, a gente vai se motivando, a gente vai ficando mais alegre, mais animado, e isso vai fazer o nosso crescimento ser mais acelerado. E também, às vezes, se a gente estivesse num processo de esfriamento, de estar meio em dúvida, isso vai nos tirar a dúvida, isso vai nos fazer motivar. Então, quanto antes a gente puder estar juntos, reunidos aqui, é muito importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual e pessoal também, né? Porque não só... às vezes a gente não trata somente de coisas espirituais, mas do pessoal, do sentimental também. Então, tendo contato uns com os outros, principalmente com pessoas que já têm esse conhecimento da palavra de Deus e já sabem resolver esses tipos de conflito, vai nos fazer crescer espiritualmente, crescer pessoalmente, crescer sentimentalmente. Agora, já se encaminhando mais para o final, eu vou ler o penúltimo ponto, que é: entenda que seu crescimento traz vitórias para você e para o reino. Esse ponto ele é muito importante para que a gente veja um objetivo final no nosso processo de crescimento. A gente saber que isso nos traz vitória para a gente, traz vitória pessoal, traz vitória profissional, traz vitória no questão de a gente saber resolver conflitos, saber resolver problemas que às vezes são até pequenos, mas que se a gente não está cheio de Deus, a gente deixa esse problema ficar gigante. É muito importante para que a gente continue crescendo, para que a gente queira mais. Mas principalmente, esse ponto de o nosso crescimento pode trazer vitória para o reino de Deus. Esse tem que ser o nosso foco. Trazer pessoas de fora, trazer pessoas que estão aflitas, pessoas que estão desanimadas. Saber que nosso crescimento pode ajudar essas pessoas. Pode ajudar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus a vir para Cristo. Uma pessoa que conhece Jesus, mas está afastada, a voltar para Cristo. Isso é um ponto que devia nos motivar, que tem que nos motivar a querer crescer mais, a querer conhecer mais. Esse processo de crescimento espiritual faz, se a gente tiver um contato com o Espírito Santo, faz a gente ter sensibilidade também na hora de falar, no ponto-chave onde tocar nas pessoas que ainda não conhecem. Mas isso só vem com o nosso crescimento. A gente não vai adquirir de uma hora para outra esse sentimento, essa sensibilidade. Não, isso vem com o processo. Claro que Deus capacita a gente do jeito que a gente está. Claro que Ele pode usar a gente da nossa forma, e Ele usa mesmo. Ele usa cada um de uma forma diferente. Mas quanto mais crescimento a gente tiver, quanto mais conhecimento da palavra, quanto mais discernimento de como agir, melhor serão as nossas resoluções, melhor será o nosso contato com outras pessoas, melhor será o ponto-chave que a gente vai achar da vida da pessoa, para que ela possa ouvir e entender a palavra de Deus. Então,
E esse ponto também é muito importante, porque nos traz a memória de que esse conhecimento não é só para a gente. Não é só para a gente crescer pessoalmente, não é só para a gente querer saber mais, querer conhecer mais por egoísmo. Não. O nosso crescimento tem um objetivo específico, que é ajudar no reino. Trazer pessoas para o reino de Deus, fazer com que pessoas conheçam mais da palavra de Deus. Então, se a gente entender que o nosso crescimento pode impactar outras vidas, pode ajudar a estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra, isso vai nos fazer querer mais, isso vai nos fazer a gente se mover, isso tem que fazer a gente querer mais, né? E agora, partindo para o último ponto é: renda-se a Jesus, a fonte do crescimento. Em 2 Pedro 3,18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, a gente tem que entender que o nosso conhecimento, ele não tem nada de valor para a gente se não for para a honra e glória de Deus. Se não for para levar o nome de Jesus que está sobre nós. A gente como cristão, a gente que está levando o nome de Cristo para outras pessoas. A gente é a referência de Cristo para muitas outras pessoas lá de fora. Às vezes a pessoa não conhece nenhuma pessoa cristã. Como que a gente, e ela conhece a gente. Como que a gente vai estar levando a imagem de Cristo para aquela pessoa? Então, esse processo de crescimento, nós temos que entender que é para honrar o nome de Deus, que é para honrar o nome do Senhor Jesus. E isso também é um ponto para que a gente nunca se esqueça do nosso princípio, da nossa base, que é ter um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento bem mais próximo, que a gente se relacione muito melhor com Deus. Porque se a gente se render a Ele e entender que o nosso crescimento não tem valor de nada para a gente, se não for para a glória dEle, nós vamos fazer o nosso melhor. Eu vejo muita gente que estuda muito, que faz teologia, que cresce, e ela se perde nesse meio tempo por achar que sabe demais, por achar que o valor está nela. Mas o valor não está nela, o valor está na palavra de Deus que traz a ela, que trouxe luz a ela. O valor está em Jesus Cristo que nos revelou. Se a gente não tivesse nossos olhos espirituais abertos, a gente não ia entender. A gente podia ouvir o que a Bíblia diz, ler, mas mesmo assim a gente não ia ter um conhecimento específico, porque somente o Espírito Santo, somente Jesus pode revelar as coisas espirituais para a gente. Então, que a gente entenda que o nosso crescimento, ele está inteiramente ligado a Jesus e a estabelecer o reino dele, e principalmente a honrar o nome dele aqui na terra, a honrar o que ele queria que a gente fizesse, e também entender que a gente tem que buscar ele profundamente, sem esquecer da nossa base, sem esquecer do que é principal para a nossa vida. Então, para encerrar aqui, eu queria deixar essa palavra para vocês, que não se estagne, não se prive de buscar conhecimento, não se acomode na sua vida, em nenhum sentido também, não só na espiritual, mas na nossa vida profissional. Não estagne, não se acomode, busque mais conhecimento, busque crescer na sua profissão, busque crescer no seu casamento, busque crescer como filho, como pai, e principalmente busque crescer você como um cristão. Busque a entender mais da palavra, busque a conhecer mais, porque isso vai fazer bem para você, isso vai te motivar a ser melhor, e isso vai te trazer um prêmio, que é viver a eternidade com Cristo. Mas isso também vai fazer com que você busque outras pessoas, para que essas pessoas também encontrem a Cristo e um dia estejam com a gente no paraíso. Amém? Vamos orar agora para encerrar. E que eu espero que Deus tenha falado com vocês um pouquinho através da minha vida, e que a gente se motive a trabalhar, a crescer e a conhecer mais a Deus. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez a gente estar em contato com a Tua Palavra, por mais uma vez a gente poder estar crescendo, conhecendo, Deus. Porque por cada pessoa aqui que está entregando a vida, Senhor,
para fazer a tua obra, para crescer contigo, Deus. Pelo pastor, pelos líderes, Senhor, por cada pessoa que está aqui pregando também, Deus. Obrigado, Pai. Que nós, Pai, se motivemos a crescer, que nós se motivemos, Deus, a conhecer mais de Ti, que a gente não se acomode, que a gente não fique no simples, Pai, mas que a gente se aprofunde no Teu reino, que a gente se aprofunde na Tua palavra, que a gente se aprofunde, Senhor, em tudo que o Senhor tem para nós, Deus. Que a gente conheça cada promessa bíblica que o Senhor tem para nós, que a gente conheça, Senhor, cada momento de escape da nossa vida, Deus, para que a gente volte para Ti, Deus. E que nada, Senhor, nos afaste do Teu amor, Deus. Que esse ponto de crescimento seja muito importante, Deus, para que a gente entenda, Deus, que nós precisamos crescer no Teu reino, que nós precisamos, Deus, cumprir a Tua vontade e que através desse conhecimento a gente traga outras pessoas, Deus. E não deixe que esse crescimento faça com que a gente ache que a gente é melhor ou pior que outras pessoas, não. Que esse seja para a Tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fechou, Lucão.